Bom dia. Obrigada por estarem aqui. Bom, eu vou apresentar o que a gente tem feito lá, mas eu gosto que vocês participem, então a hora que vocês quiserem comentar e fazer alguma pergunta, podem fazer a hora que quiserem. Antes, tem esse texto, que ele é o... Se eu pudesse resumir tudo o que eu vou falar aqui, está nesse texto. Ele é muito importante, foi muito útil e muito importante para tudo que a gente pensou sobre opção. Então, eu vou ler para vocês. Prestem atenção, por favor. Unicamente, os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao nos aproximarmos do povo. O Salvador se misturava com os homens. Então, o primeiro ponto aqui, se misturar. Como uma pessoa que lhes desejava o bem. Segundo ponto, desejar o bem. Manifestava compaixão por eles, ministrava-lhes as necessidades e conquistava-lhes a confiança. Ordenava, então, segue-me. Aqui é a chave do que é missão. É o resuminho. O que é missão? Ellen White está falando que Deus, ele nos manda ir se misturar com amor. Conquistar a confiança. Como que você conquista a confiança de alguém? Se relacionando e, principalmente, sendo sincero. Você não consegue conquistar ninguém se você for com autoridade, com arrogância, falando, eu tenho uma verdade e você não tem essa verdade. O que a gente tem que fazer, na verdade, é falar para as pessoas, lembrar elas de quem elas realmente são. Lembrar elas que elas foram filhas, que elas são filhas de Deus e que elas foram criadas por Ele. E que nós somos irmãos delas. Nós somos uma família. Então, aqui, deixa bem claro que não tem como a gente chegar com arrogância. Primeiro, você vai aos poucos, você vai conquistando a confiança, mas você tem que fazer isso com amor e com muita sinceridade. E aí eu pergunto para vocês, o que é missão para vocês? Se alguém puder falar, algumas pessoas, enfim, eu quero ouvir de vocês. O que hoje vocês acreditam que seja missão, o que vocês aprenderam que seja missão? Qual o seu nome? Meu nome é Atilibre. Eu só vou corroborar aquilo que você falou, que para mim missão é você realmente resgatar nas pessoas a imagem de Deus. Porque todas são filhas de Deus, todas são desejadas por Deus, todas são alvo do amor, da misericórdia e da salvação. E nós que somos esse conduto, nós também somos esse alvo de Deus. O alvo de Deus para nós é agir em favor dele para outras pessoas, e assim ele está nos salvando. E nós, por consequência, fazemos essa mesma ação com o nosso próximo. Eu concordo com você também. Mais alguém quer falar? O que tem vivido? Eu acho que missão é tu fazer com que Cristo seja conhecido, visto para outra pessoa através da minha vida. Então, tu levar Cristo para os outros, né? Fazer com que elas conheçam o Evangelho através da tua vida. Indiferente se você prega com fala, com atitude, com ações, né? Principalmente com atitudes, eu acho. Tem uma amiga lá em Curitiba que ela diz que ela vê Deus num abraço. E tem uma frase conhecida que fala que falar sobre Deus, se possível, quando você for falar sobre Deus, se possível, use palavras, se preciso. Mas o principal, as pessoas elas veem isso em você. Elas veem nas suas atitudes e veem na sua sinceridade. E como você se importa com elas. Que é ministrar as necessidades e mostrar compaixão. Então, nesses últimos 2 anos, eu venho entendido que missão é isso.
É você colocar esse amor, apesar de você, apesar das suas falhas, em prática. E aí a gente tem o Bem pelo Bem, que é o nosso ministério lá em Curitiba, na Igreja Central. O que a gente faz? Aqui foi o dia B, a primeira ação do Bem pelo Bem. A gente tem um bairro lá em Curitiba, que é o bairro São Francisco. É um bairro central, mas é o centro histórico da cidade. Então, não sei se alguém aqui conhece Curitiba, mas lá tem uma feira tradicional aos domingos. Já tem há muitos anos, e fica nesse bairro. Então, tem muito museu, tem bares, tem à noite lá, a vida noturna é agitada. Então, a gente tem 3 públicos principais nesse bairro, que são as pessoas que frequentam como lazer à noite, que são os jovens. Tem as pessoas que trabalham na região durante a semana. E tem muito idoso que trabalha no bairro, que mora no bairro, por ser um bairro tradicional. E aqui foi a primeira ação que a gente fez. O que foi isso? Num domingo de madrugada, a gente foi na principal praça do bairro, que é a Praça do Gaúcho, inclusive, e a gente espalhou vários balões, esses balões brancos com gás hélio. E a gente deixou lá de madrugada no domingo. E embaixo, no fundo de cada balão, tinha um bombonzinho e um bilhete. E nesse bilhete estava escrito: esse bombom é para deixar a sua segunda-feira mais feliz. Se você gostou, espalhe o bem para frente. Aí a nossa hashtag, que é a hashtag Bem pelo Bem. E a gente fez isso domingo de madrugada para que na segunda-feira de manhã as pessoas acordassem com essa surpresa. Então a gente chamou isso de dia B. Aí a gente espalhou vários balões e todos tinham a nossa logo. E a gente pegou giz e colocou nos lugares públicos algumas mensagens. E giz porque sai com a chuva, então não vai afetar ninguém. Aí, no dia seguinte, a gente ficou esperando para ver a repercussão. E os balões, eles acabaram em 1 hora, já não tinha mais balão nenhum. Ao todo foram 300 balões. E não tinha mais nenhum. E aí esse post é de uma moça que eu não conheci, mas ela foi impactada por essa ação e ela postou no Facebook dela, agradecendo, falando que hoje de manhã ela estava passando pela praça, indo estudar, e encontrou essa surpresa e ficou muito feliz. E aí, outra ação que a gente fez foram as camisetas. Como que a gente fez as camisetas do Bem pelo Bem? Toda vez que a gente ia para uma ação, a gente queria ir uniformizado. Mas a gente não queria simplesmente fazer uma camiseta, mandar fazer uma camiseta. Cada um fez as próprias camisetas. E aí a gente pegou uma tinta de tecido, passava no bueiro do bairro, colocava a camiseta em cima e quando saía vinha estampada. E aí a gente fez camisetas assim. Cada um tinha a sua própria camiseta. E aí tudo isso para falar que a gente ama tanto o bairro São Francisco que carrega ele no peito. E todas as vezes que a gente ia numa ação de rua, a gente ia vestido com a camiseta, as pessoas perguntavam e a gente explicava o porquê. Até o cachorrinho também ganhou um lencinho. Então, a gente começou a fazer várias ações, tudo isso com o objetivo inicial de divulgar o Bem pelo Bem. De falar, olha, nós somos o Bem pelo Bem e a gente está aqui no São Francisco. Então, a gente espalhava lembrancinhas de casa em casa, na caixa de correio, a gente falava com as pessoas, tudo isso para chamar a atenção. A gente espalhou cartazes pelas ruas, com mensagens fofinhas, seja sol no dia nublado de alguém. E a gente começou a fazer ações na rua, como o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma data, é uma ação mundial de combate e prevenção ao suicídio. O que acontece? Infelizmente, no mundo, a maior parte das pessoas que cometem suicídio são jovens, de 17 a 34 anos. E eles cometem suicídio porque eles acabam caindo em depressão. Enfim, a depressão tem vários fatores e vários problemas, mas é a nossa doença desse século.
E a gente levou fitinhas para a rua, e cada fitinha estava escrito assim: você merece um próximo capítulo. Hashtag Bem pelo Bem. E a gente entregava a fitinha para quem quisesse parar e conversar com a gente, falava sobre o Setembro Amarelo e falava para a pessoa assim: olha, nós somos jovens do Bem pelo Bem, se você precisar de um amigo, se você precisar de alguma ajuda, você pode procurar a gente. E aí procura pelas redes sociais. Ou, enfim, se você quiser deixar o teu contato com a pessoa, aí depende muito da conversa, né? Conforme vai se desenrolando. Mas a gente conversou com muitas pessoas. Nesse dia, a gente fez isso em 2016 e 2017. Então, geralmente vai tudo isso de gente para a rua falar sobre o amor e espalhar a notícia do Bem pelo Bem. Isso foi do ano passado. É que a gente ia conversando com o pessoal. Outra ação que a gente gosta de fazer é o que eu posso fazer por você agora. Então a gente vai para a rua também com essas plaquinhas. E aí a gente só está lá à disposição das pessoas. Então vem alguém pedir ajuda: eu não almocei hoje, não tenho dinheiro. Então, o que eu preciso agora é de um prato de almoço. Aí a gente se une e dá um prato de almoço para essa pessoa. Ou já teve o caso de uma menina, ela estava fazendo aniversário no dia e ela não tinha um bolo, não tinha com quem comemorar. E a gente fez um bolo de paçoca. Comprou várias paçocas e cantamos parabéns para ela. E, enfim, teve caso de gente que pagou Uber para alguém voltar para casa porque trabalhou o dia inteiro. Várias ações. E isso é muito bom porque você vê como as pessoas saem de lá agradecidas e completas realmente, porque você parou para ouvir elas. Isso é fundamental. Quando você vai para a missão, a gente vai com vários planos, pensando: eu vou falar isso, isso, isso. O seu papel é simplesmente ir e ouvir o que a pessoa está falando, o que a pessoa precisa. E aí o Espírito Santo vai conduzir isso. A gente também fez o Outubro Rosa, distribuiu pipoca rosa. Deu trabalho fazer essa pipoca aí, sabe? Algumas queimaduras, mas deu tudo certo. Aqui a gente foi naquela feirinha que eu falei de domingo. Em vez de a gente falar com as pessoas que estavam visitando a feira, a gente entregou uma lembrancinha para os feirantes, porque eles estão lá todo domingo e eles estão lá trabalhando todo domingo. Então a gente deu um agrado para os feirantes. Teve o Dia da Família. O que foi o Dia da Família? Foi lá no bairro, como eu falei, tem muitos idosos que moram lá, de famílias tradicionais, com poder aquisitivo maior, tudo mais, mas de uma tradição muito católica. Então, a gente foi e criou o Dia da Família, que é num sábado. E o que acontece no Dia da Família? A gente faz uma feira lá no bairro, com todos os ministérios da Igreja Central. Eles vão para o bairro servir o bairro no Dia da Família, que é o sábado. Então, é um dia que o bairro vai ser servido por nós. Então, nesse Dia da Família tem brincadeira, tem atividades pais e filhos, a gente distribui pipoca, a gente distribui algodão doce e faz curso de pão e distribui pão para as pessoas, faz palestra, enfim. São várias atividades para servir o bairro, mas quem serve isso é a própria igreja. Então, foi um dia que a gente viu jovens com adolescentes, com desbravadores, com o Ministério da Família, com várias pessoas de várias idades diferentes, juntas, passando um dia em família. Essa moça aqui, de cabelo, metade cabelo roxo, que está ganhando algodão doce, ela trabalhou comigo. E ela mora lá no bairro São Francisco. O nome dela é Gabriela também. E eu sou muito amiga dela. Quando a gente trabalhava juntas, ela descobriu que eu era adventista e a gente começou a conversar sobre isso. E na época ela se dizia não acreditava em Deus muito. E aí ela mora no bairro, então sempre que tem algum evento eu convido ela e ela vai, ela adora.
E aí, agora, esse segundo semestre de 2018, a gente abriu um pequeno grupo e ela pediu para participar. A gente teve 2 encontros. Ela não foi por questões maiores, mas ela quer participar. E ela quer estudar a Bíblia. E ela começou a ver todas as ações do bem pelo bem, e ela começou a ter curiosidade. E ela quer entender o que é isso, o que é esse amor e tudo mais. E antes ela se dizia ateia. Então, mas eu sempre vi um amor muito grande no coração dela. Ela só tinha se esquecido de que ela era filha de Deus. E agora a gente está lembrando ela disso aos poucos. Aqui a imagem de cima de onde foi a feira, né? Eu não falei para vocês, mas por que o Bem pelo Bem existe? Tá vendo que tem uma construção ali do lado? É porque a Igreja Central está construindo uma nova igreja nesse bairro. Então, tudo isso que a gente está fazendo lá com o Bem pelo Bem é para que quebre esse preconceito das pessoas. Para que quando essa igreja seja inaugurada, as pessoas do bairro saibam, essa igreja aqui é do Bem pelo Bem a gente gosta deles. Então, é uma igreja que faz a diferença nesse bairro. E enquanto a igreja está sendo construída, ao lado da igreja tem uma casa que a Central alugou. E nessa casa a gente está oferecendo várias atividades, vários cursos. Mas o principal objetivo é que as pessoas criem relacionamento. E a gente teve que também começar a trabalhar essa percepção dentro da própria Igreja Central. A gente fez o Shabbat Experience, que foi um sábado diferente. Então, a gente fez um sábado onde todo mundo almoçou junto. Isso foi na escola adventista que tem lá no bairro. Então, a gente dividiu o pessoal em grupo. A gente fez uma representação da Santa Ceia para as crianças, porque muitas vezes a gente esquece das crianças na hora da Santa Ceia. E a gente ensinou para elas o que é isso. E aí toda a igreja entendeu que cada um de nós tem uma chama, que é a chama do Espírito Santo, e que se todo mundo estiver juntos com isso, a gente pode iluminar o mundo inteiro. Aí lá na casa que eu falei, que é do lado da construção da igreja, a gente tem várias atividades, todo dia da semana. Então, aos domingos tem a horta comunitária. Quem administra é a Júlia, ela é uma outra menina lá da igreja, e ela que dá esse curso de horta. Então, várias pessoas do bairro vão lá todos os domingos aprender sobre horta. E aí depois eles levam para casa. E isso já faz 1 ano que eles estão indo lá. Então, ao longo desse 1 ano, eles criaram uma amizade, eles criaram um vínculo. Outro evento muito bom que a gente organiza é a passeata das bolhas de sabão. A gente fez 2 edições. E o que é isso? Tem uma ONG na Europa que eles criaram a Bubble Global Parade, que é a passeada de bolha de sabão, que o objetivo é que aconteça no mundo inteiro, no mesmo dia, na mesma hora. Então, geralmente é em maio que acontece. A gente já fez isso em 2016, 2017 e 2018. Parece engraçado. Quando a gente jogou essa ideia para a igreja, todo mundo ficou tipo, bolha de sabão, tá. É o dia para celebrar a felicidade de uma forma simples, que deixa todo mundo feliz e une todo mundo. Então, a gente pensou, bom, isso vai acontecer no mundo inteiro, vamos pedir para que aqui em Curitiba, o Bem pelo Bem, seja quem cede esse evento. E a gente começou a divulgar. E, de repente, estava saindo em todos vários meios de comunicação na internet. Teve muita repercussão. Até que a Prefeitura de Curitiba divulgou o evento. E aí, no dia, foram 6.000 pessoas. Tipo, era um evento que ninguém da igreja colocou fé. Fala, tá bom, vai lá. Vamos lá distribuir bolha de sabão. E, de repente, quando a gente viu, a gente ficou assustado, porque a gente tinha 600 kits. E eles acabaram em 5 minutos. Aí a gente estava distribuindo. E acabou muito rápido. E esse era um lado da rua, em frente à casa que é do Bem pelo Bem. E esse era o outro lado da rua.
Então foi um domingo à tarde, que era o dia que estava acontecendo essa mesma passeada no mundo inteiro. E lá em Curitiba, o Bem pelo Bem promoveu um evento que agora a cidade ama, que é a passeada de bolhas. Então a gente sai do espaço e vai caminhando, soltando bolha. E isso tudo a gente fornece o sabão e o material para as pessoas usarem. Só que aparece gente do nada, né? Tem gente, quando a gente viu, já tinha pessoas com essas ferramentas grandes, fazendo bolhas de sabão gigante. E foi muito legal, é muito divertido. Aí aqui, esse foi desse ano. Também foi muita gente. E o objetivo é isso, é você ver pessoas de todas as idades passando um dia feliz, que é promovido por nós. E a gente pode fazer isso. E o legal da Bubble é que é muito simples. Bolha de sabão é fácil de fazer. A gente fez 100 litros de bolha de sabão. Mistura água, detergente e açúcar. Açúcar, ou você pode ir em casa de confeiteiro e comprar glucose de milho. Aí lá no Bem pelo Bem também tem todas as quartas-feiras o Clube do Artesanato. Então, como eu falei, tem muitos idosos, principalmente idosas que moram no bairro, elas se sentem sozinhas. Então, o Clube do Artesanato é um grupo de mulheres que se encontram toda quarta-feira para fazer a desculpa do artesanato, mas principalmente elas criaram um vínculo de amizade. Então, nesse grupo, 2 senhoras pediram para que continuasse agora em 2018, porque ajudou elas a saírem da depressão. Porque elas eram viúvas, a família não morava mais perto, elas estavam sozinhas, e aí elas encontraram amigas e amizade. Então, elas se divertem e realmente criam um vínculo. Esse é o que elas fazem. E agora elas têm uma barraquinha lá na feirinha do artesanato, com a logo do Bem pelo Bem, elas vendem aquilo que elas estão produzindo. E o que elas arrecadam é justamente para ajudar elas a continuarem esse projeto. E aí, tudo isso eu mostrei para vocês para chegar nesse outro texto, que fala assim: as tradições e ideias humanas não devem tomar o lugar da verdade revelada. O progresso da mensagem do Evangelho não deve ser detido por preconceitos e preferências das pessoas, qualquer que seja a sua posição na igreja. Isso também foi a Ellen White que escreveu. Tudo isso porque muita gente teria preconceito de falar: eu não quero ir para o bairro para fazer um dia da família e distribuir pipoca, ou para fazer uma passeata de bolha de sabão. Isso não é nada do que a igreja faz de forma tradicional. Mas a Ellen White está falando, a gente não pode se prender a essas tradições. Porque, em primeiro lugar, não é a tradição, é a pessoa. Então, se a pessoa está precisando de um abraço, se a pessoa está precisando de atenção, nem que seja através de um doce, através de um abraço, através de uma pipoca, é isso que a gente tem que fazer, porque é isso que está em primeiro lugar. Então, eu aprendi isso e tenho aprendido ao longo desses 2 anos, e principalmente vendo o olhar de agradecimento, de amor nas pessoas. O que a gente vê muito é um membro da igreja, ele busca Deus, ele se relaciona com os outros e ele ousa na missão, como se tudo isso aqui fosse separado. Em julho eu vou para uma missão, ou vou nas férias para Caleb. Aí eu busco a Deus individualmente e eu me relaciono com os outros assim nas horas vagas. Mas a gente foi chamado para amar as pessoas. Ide em todo mundo pregar o Evangelho. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que serão meus discípulos. Como que a gente vai querer mostrar para as pessoas isso, que é o amor, porque Jesus é amor,
se a gente não vive isso. E agora eu percebo, através das amizades, desses relacionamentos e dessa missão na prática, que sim, eu sou amada, porque a gente consegue entender o amor de Deus quando a gente se relaciona com as pessoas. Então, isso aqui não faz sentido ser separado. É junto, você só consegue buscar a Deus como pessoa se você se relaciona com o outro, porque você encontrou o amor no outro. E você só consegue realmente viver em missão se você está com tudo isso aqui conectado. Então, antes de tudo, missão urbana é isso, é você amar as pessoas, independente de quem elas sejam. Esse texto, ele fala, a gente chama de Ministério da Reconciliação. O que é missão? Ela está respondido nesse texto. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam amigos. Como que você vai ser amigo de alguém se você só aponta o erro dele? Você fica lá todo dia lembrando do pecado dele. Aqui está falando, Deus não leva em conta isso. Deus não leva em conta o pecado. Por quê? Porque é por isso que Ele veio para cá, Ele veio morrer para nos libertar. E essa é a nossa missão, avisar para as pessoas que elas estão libertas. Como? Sendo amigos delas. Reconciliando elas com elas mesmas, com Deus e com as outras pessoas. A lógica é que esses 3 pilares estejam conectados através da missão. Então, aqui a gente preparou um método, Bem pelo Bem. Então, o primeiro passo para colocar tudo isso em prática foi muita oração, muita entrega e preparação. E a preparação, isso é o Espírito Santo que vai fazer de uma forma bem milagrosa. Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa se deixar ser disponível para que Deus te prepare. E, principalmente, não subestimar o poder do amor. Não dá para a gente achar que o amor não, o amor é o principal. É isso que vai fazer a pessoa entender quem Deus é. Se você realmente amar ela. Então, tudo isso, todo o Bem pelo Bem, ele começou porque a gente tinha um problema. A construção da nova igreja num bairro onde as pessoas se sentiam sozinhas e um bairro, uma igreja que ia ser mais uma igreja tradicional. Então, o problema era esse, não ser mais uma igreja tradicional. E como fazer isso? Então, era esse o objetivo que a gente tinha que deixar definido. A construção de uma igreja viva e ativa no bairro São Francisco em 2 anos de projeto. Então, qual que é o problema de vocês atual? Pode ser outro. Mas é importante vocês terem esse problema definido e um objetivo. O que vocês querem que aconteça num determinado período de tempo. A fase 2, a pesquisa de campo. A gente foi para o bairro. Quando eu falei que Deus prepara de uma forma milagrosa, porque 3 anos antes do Bem pelo Bem começar, eu já trabalhava no bairro. E eu nem sabia que ia ter uma igreja lá. Então, eu fui trabalhar lá e eu fiquei 3 anos conhecendo as pessoas que moram lá, conhecendo o comércio, conhecendo o bairro. Isso, sem saber, eu já estava sendo preparada. Porque Deus usa a gente, porque nós somos ferramentas. Então, a gente faz uma pesquisa de campo para saber, esse é o bairro que eu quero adotar, abraçar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entender quem são as pessoas que moram aqui, eu vou ouvir elas. Eu vou entender qual que é a necessidade desse bairro. No São Francisco, era ter amigos. E eu acredito que isso é universal. A gente pega e faz uma tabulação disso tudo, escreve mesmo. No nosso caso, a gente fez um projeto. A gente escreveu qual era o público, qual que era o problema, qual que era o objetivo, o que a gente ia fazer, quais as ações que a gente ia fazer, o cronograma. E aí, por último, as ideias vão começar a vir, e aí você vai colocar isso em prática. Então, é importante você criar esse roteiro de ações, e principalmente uma equipe, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. E é difícil fazer isso sozinho.
Então, ali, a primeira ação do bairro, que foi o Dia B dos balões, a gente teve que definir uma data, ver o orçamento, ver quem ia correr atrás dos balões, quem que ia encher os balões, como que é a logística disso, como que a gente vai divulgar isso depois. Então, é muito importante fazer um checklist e dividir exatamente as funções que cada um vai ter que fazer. Isso acaba não sobrecarregando para ninguém. E, principalmente, ver, depois que aconteceu a ação, o evento, o que foi bom, o que foi ruim, para que a gente possa melhorar no próximo. Faça o melhor, prepare-se para o pior e confie em Deus sempre. É o nosso lema. E aqui, daquela primeira ideia que foi o dia B de distribuir os balões, surgiram várias frentes do Bem pelo Bem. Então, na casa que é do lado da construção, tem a horta comunitária, tem o Bem pelo Bem Kids, que são eventos para crianças, tem aula de música, tem o clube das pessoas que vão fazer caminhada pelo bairro, que é o Bem Saudável, tem o clube das pessoas que tem pet, animal de estimação, que é o Pelo Bem Pet. Enfim, tem várias ramificações. E cada uma dessas ramificações são um grupo de pessoas que estão criando um vínculo, que estão criando uma amizade. E aí, mais uma vez, eu volto para o texto, que fecha bem a nossa ideia do que é missão. Que é você... São algumas fases. É você ir para o bairro, ir para a rua, ir para a comunidade, para a tua sala de aula, enfim, para o teu trabalho, e se misturar com essas pessoas. Para que você lembre para elas, olha, nós somos filhos, eu sou seu irmão, nós somos a nossa família expandida. Lembrar para elas que elas são filhas. Porque o mundo que a gente vive, as pessoas se esqueceram disso. As pessoas vivem como se elas não valessem nada. E isso causa muita dor, causa muita opressão. A gente podia fazer agora... Deixa eu ver quanto tempo. A gente tem tempo ainda. O pastor da igreja é o pastor Paulo Bravo, isso? Isso. Claro que vocês tiveram essa necessidade de fazer missão. Mas como foi o apoio do pastor Paulo Bravo na expressão do reino de Deus de forma correta? Então, a gente teve muita sorte de ter o pastor Paulo com a gente. E os outros pastores também, tem o pastor Adriano e o pastor BJ de jovens. Tudo isso que aconteceu teve o apoio deles. Então, se não fosse eles darem o alvará, isso não aconteceria. Porque a gente teve a ideia, a gente teve o projeto, mas a gente precisou que a igreja aprovasse e desse o orçamento, enfim, disponibilizasse os recursos. Mas eles disponibilizaram tudo. Pode ser de repente um pouco idiota, mas é uma necessidade que a gente sente. Quando você disse ali que tem um planejamento, preparação, quando vocês fazem esse planejamento, vocês fazem isso em que momento? Um sábado de tarde, um dia da semana de noite, vocês marcam um almoço? Como que vocês convidam as pessoas a poder participar e em que momento isso acontece? A gente faz isso nos nossos horários livres mesmo. Então, é no dia da semana à noite, no sábado à tarde, como você falou. Só que, no caso do Bem pelo Bem, o projeto e o planejamento, na verdade, ele veio como uma inspiração completa para a Neura, que é a nossa outra amiga que não pôde vir. A gente estava num retiro. E nesse retiro, o pastor Paulo e o pastor BJ nos apresentaram a igreja do São Francisco. E eles falaram, olha, a gente está construindo uma nova igreja e a gente precisa de apoio de ideias. Foi justamente o pastor que trouxe isso. E aí a gente foi, e lá o pastor Paulo apresentou essa questão do bairro São Francisco. E aí a Neura me puxou e falou tudo isso. Falou, olha, a gente pode fazer o Bem pelo Bem, vai ser assim, assim, assim. Em 2 anos a gente vai ter uma barraquinha no Largo da Ordem, na Feira do Artesanato. A gente vai ter pessoas sendo amigas. A gente pode fazer o clube disso, o clube daquilo, não sei o quê. E veio como um flash, sim. Veio tudo na cabeça dela. E aí, quando a gente saiu desse retiro, ela me passou todas as ideias e eu escrevi.
e a gente começou a fazer o planejamento das ações. Mas aí a parte do dá trabalho. Foram alguns dias, às vezes sem dormir, às vezes dormindo muito tarde. Tipo, aí a gente sabe o quanto que a gente teve que muitas vezes eu, ela e a Neura 3, ou alguns outros poucos, para organizar tudo isso. Então, isso que eu ia perguntar, quantas pessoas que vocês conseguiram no princípio para dar continuidade? Porque, como tu disseste ali, uma pessoa só não consegue fazer isso sozinha. Não. Né? Como é que vocês conseguiram juntar esse povo e depois passar para a igreja ajudar? No princípio, foram poucas pessoas. Então, teve... Nessa ação, por exemplo, do dia B, do balão, a Neura planejou praticamente sozinha. Porque no começo as pessoas ficam resistentes a ajudar. É mais difícil. Mas agora, eu, a Neura e a Eide, a gente não está mais... a gente não precisa mais se esforçar tanto para que o bem pelo bem aconteça, porque agora as pessoas já abraçaram, agora a igreja abraçou, agora ele está, a casa, o espaço está se movimentando sozinho. Então, a nossa responsabilidade hoje está com os pequenos grupos. Então, sexta, sábado e domingo tem PG acontecendo, que são estudos sobre a Bíblia. Então, Isso. Então, a gente tem cada pequeno grupo tem mais ou menos 15, 20 pessoas. Muitas pessoas não são da nossa igreja, vieram convidadas de outros lugares. E o nosso foco está nisso, porque durante esses 2 últimos anos a gente divulgou e a gente levou pessoas para o espaço. Agora, o objetivo é cuidar das pessoas que a gente levou. Por isso, os pequenos grupos e esses cursos que acontecem. Mas cada curso é uma pessoa diferente que administra. Agora eu não preciso mais me preocupar com isso, porque tem outra pessoa lá. Então, no começo, realmente é um pouco mais difícil. Até todo mundo engatar é um pouco difícil. Mas eu acredito que isso é um plano de Deus. E a gente só foi instrumento. A gente fala que nós fomos a faísca para que isso acontecesse. Agora outras pessoas estão tomando a frente também. Mais alguma pergunta? Um comentário? A gente queria dar para fazer uma atividade com vocês. Não sei se são 2 grupos, né? São 2 turmas. Vocês vieram de uma mesma igreja? Porque a gente podia fazer uma atividade de cada um de vocês pensarem nisso. Qual que é o problema ou a questão da minha comunidade hoje? Qual que é o objetivo que eu quero alcançar? E aí a gente anota esses objetivos e começa a pensar em algumas ideias. Alguém tem alguma ideia, alguma questão que queira levantar para a gente pensar juntos, de repente, algumas ações na própria comunidade? Quando tu pensa numa cidade, por exemplo, a Tataquara é uma cidade pequena, mas ela tem vários bairros. Uhum. Se a gente pensar no bairro Empresa, que é um bairro carente aqui atrás, ele vai ter um problema, uma necessidade, um objetivo. Então, acho que para ajudar o pessoal para definir as ideias, tem que se pensar mais ou menos em qual região eu quero, ou Deus vai direcionar, né, mas para trabalhar. Porque se eu pensar aqui como o pessoal passou ali, perto do Nacional, ali é um outro bairro, é uma outra necessidade, é um outro problema em outro. Uma outra igreja ali, pode fazer um outro trabalho. Isso. Oi. Tornar a nossa, só complementando, tornar a igreja relevante para a sua comunidade. Isso. E uma coisa que eu sinto que muitas vezes acontece nas igrejas é que todo mundo tem muita ideia legal, muita ideia bacana. Essas ideias que você colocou mesmo são maravilhosas, são brilhantes. Mas se elas não forem direcionadas a um público, uhum, e não tiver um foco, elas perdem o sentido. Então eu percebo que os nossos jovens estão cheios de ideias. Talvez o que esteja faltando esse direcionamento. É o direcionamento. Aonde eu quero chegar?
com isso aqui. E essa semana eu estive conversando com o pastor Walter e ele colocou esse questionamento para mim. Falou: Atilibre, aonde você quer chegar com isso? Qual é o teu objetivo por trás disso? Por trás de uma determinada ação? E é isso que a gente está aqui, a cabeça fica borbulhando, né? E eu achei assim fantástico, agora comentando do projeto, que vocês já colocaram, já tinham um objetivo antes dos projetos em si. Não, nós vamos instituir aqui uma igreja. Como tornar essa igreja relevante? Então veja, vocês estão indo à frente do problema, porque hoje o problema é eu ter uma igreja que não tem relevância para aquela comunidade. E agora vocês, antes de criar uma igreja, vocês já estão tornando aquela igreja relevante, antes mesmo de que aquela igreja exista. Sim. E a igreja são pessoas. Isso. Não é o prédio é só a referência. Então, Essa mudança de pensamento que precisa acontecer. Fantástica. Que a igreja já está acontecendo. Antes do prédio ser construído. Lógico, o prédio é legal para a gente se encontrar, para a gente ter um espaço, mas você tem que entender que quando você conversa com alguém, você está levando a igreja para ela. E as pessoas entenderam isso na prática. Isso. Não é falando, não é com discurso que você coloca isso nas pessoas. Não, é vivendo a prática. E a prática transforma quem faz e quem recebe. Né? Isso. Oi, meu nome é Juliana. Normalmente, quando a gente pensa nisso, a gente já tem as ações, né? Você deu muitos exemplos muito bons, muito legais, bacanas, que a gente também pode colocar aqui na nossa comunidade. Nós temos o objetivo também bem claro em nossa mente, que é a disseminação do reino de Deus. Então, esse é o objetivo, né? Só que para levantar os problemas, quais foram as ferramentas quais ferramentas que vocês utilizaram, além da pesquisa de campo, para levantar esse problema, né? Porque como o colega lá, o irmão, falou, nós temos que ter um nicho, né? Falando-se numa linguagem, né, administrativa empresarial. Tu tem que ter um nicho, tu tem que ter um foco para o público quem tu vai trabalhar, né? Então isso tu já externou para a gente muito bem. Então, se nós temos um determinado local onde está a nossa igreja, o nosso bairro, esse é o nicho de pessoas que a gente vai trabalhar, com a orientação de Cristo, né? Mas como a gente pode ter ferramentas para levantar os problemas para a gente ser relevante nesse nicho, nesse local? Você tem, assim, ideias para nos dar, além da pesquisa de campo, que a gente sabe que a pesquisa de campo é uma ferramenta, né? Que a gente pode usar para ver o que a comunidade precisa. Mas, além disso, tem algo mais que a gente pode colocar para a gente poder, então, seguir adiante com o projeto? Então, o que eu gosto de pensar é ouça as pessoas. Para você saber qual que é o problema de alguém, qual que é a necessidade de alguém, primeiro você tem que ouvir. E não chegar já com a solução, mas você, sei lá, vai chegar com uma cesta básica, mas a pessoa precisa de algo totalmente diferente. Então, o que a gente... dentro da pesquisa de campo, o que está? Também está você ouvir as pessoas, você fazer uma pesquisa sobre o histórico do bairro, sobre o comércio do bairro. E, principalmente, alguns problemas vão surgindo depois que você vai conhecendo mais. No começo, a gente fez a pesquisa de campo. Aí, o que aconteceu? Depois da passeata de bolha de sabão, o bairro realmente começou a conhecer a gente, porque foram 6.000 pessoas. E aí, o sindicato de comerciantes do bairro São Francisco veio nos procurar. Então, foi um problema que a gente não sabia que tinha. Porque o bairro São Francisco é um bairro tem muito restaurante, tem muito museu, mas o curitibano não frequentava esses estabelecimentos por medo, por achar que o bairro São Francisco é um bairro só de jovem e que só vai gente lá à noite para beber. Mas aí tinha a parte cultural que estava esquecida. Então, o comércio do bairro veio nos procurar agradecendo que o Dia da Família movimentou o comércio do bairro. O Dia da Família não, a passeata das bolhas movimentou, porque
as famílias foram para o bairro, participaram da passeata e foram jantar no restaurante ou foram no museu, alguma coisa assim. E aí era um problema que a gente não sabia que tinha. Então, agora a gente vai começar a pensar em outras soluções para movimentar mais ainda e ajudar os comerciantes do bairro. Então, é impressionante como uma faísca, se usada da forma correta, ela vai se espalhar de uma forma que você nem imagina. E aí vários outros problemas vão vir. As pessoas vão te procurar. Se você mostra realmente amor e sinceridade, as pessoas vêm te procurar. E foi o que aconteceu. Assim, pela internet, você consegue achar muita coisa. A gente encontrou uma pesquisa praticamente pronta já sobre o bairro São Francisco, com o número de habitantes, a idade, a renda, até quantos carros por casa tinha. A gente encontrou isso tudo por dados na internet. Outra coisa que é boa de fazer é você procurar no Google notícias sobre o bairro, ou sobre a cidade, ou sobre a região. E aí, tudo que tinha de notícia na internet sobre o bairro São Francisco é a informação relevante para você. Isso a gente procurou. E também a igreja chegou a fazer pesquisa no bairro. Chegaram a ir de porta em porta, fazendo perguntas. E antes do Bem pelo Bem, já existia esse processo de evangelismo lá. Só que aconteceu, eles batiam de porta em porta fazendo essa pesquisa, mas antes eles baterem de porta em porta oferecendo estudo bíblico. E aí foi mais uma informação, porque ele não teve sucesso algum. Ninguém queria. Participação tinha aqui atrás. Ó. Eu queria perguntar, porque eu, como representante dos mais jovens, que são mais velhos que eu, com certeza, e a gente, às vezes, tem opiniões legais, só que o público, como a comunidade, assim, dá mais... Na verdade, dá quase total... como que eu vou dizer, só liga para a opinião das pessoas que têm mais experiência, mais velhas. E às vezes a gente já conhece aquele bairro, às vezes a gente tem amigo naqueles bairros, que a gente joga bola com eles, e a gente tem opiniões boas para dar. Como que vocês fizeram, sabendo que você também parece nova, não sei, como que vocês fizeram para colocar a sua opinião, assim, conseguir falar com o pastor, conseguir falar com a comunidade, convencer todo o público da igreja a apoiar essa ideia de vocês? Então, a gente também passa por essa dificuldade. Qual que é o seu nome? Vitor. A gente também passa por essa dificuldade, Vitor. E a gente teve a sorte de ter pastores que ouvem a gente, que é o caso do pastor Paulo. Ele é uma pessoa que ele para nos ouvir. E é engraçado, porque todo sábado ele olha para mim e ele pergunta como eu tô. E eu acho que é isso que falta. Então, não é algo que você consegue resolver. Aí eu falo para os mais velhos e para os pastores, escutem, está aí um problema, mais um problema. Acho que é o primeiro passo, é você reunir a tua igreja e ouvir ela. Reúna os adolescentes e pergunta para os adolescentes como o Vitor, como que vocês estão? Vocês são felizes? Ou vocês têm alguma ideia? Acho que é isso que falta. É um problema muito, muito inerente a toda igreja. As pessoas não se ouvem. E aí que está a solução. É você ouvir o que o adolescente tem para falar, o que a criança tem para falar, o que o idoso tem para falar, o que as pessoas do bairro têm para falar. As pessoas, elas precisam ser ouvidas. É isso que Jesus fazia. Jesus olhava nos olhos e perguntava, o que você precisa que eu te faça? É mais um complemento do que uma pergunta em si. Um método também que pode ser utilizado em bairros para se levantar informações é através de posto de saúde, sim, escolas. A prefeitura, ela trabalha diretamente, principalmente em bairros mais carentes. Eles vão trabalhar diretamente dentro com o público. Então, eles vão saber te dizer se lá eles precisam, naquele bairro, de dentista, de emprego, se tem muita violência doméstica, se tem muita evasão escolar. Por quê? A escola
principalmente a escola. Por quê? Porque os professores lidam diretamente com a família. É sempre com o pai o pai e a criança. Então, ali ele vai conseguir te dizer, olha, aqui a gente tem uma evasão escolar muito grande no ensino médio. Por quê? Porque eles vão para o mundo das drogas. Daí tu sabe que o bairro já tem problema de drogas, tu já sabe que o bairro já tem um problema de evasão escolar, já sabe que eles não concluem o ensino médio, então eles vão ter dificuldade de emprego. Então, os órgãos públicos muitas vezes estão abertos a te auxiliar. Agora, que nem no bairro São Francisco, que é um bairro um pouco mais elitizado, não é um bairro tão carente nisso, daí pode ter outros métodos. Mas para bairros carentes, a gente já viu que esses são meios muito fortes de receber essas informações das pessoas. A prefeitura ela vai te dar o apoio, principalmente se tu disser, eu quero fazer um projeto social. Eles vão dizer, não, o que tu precisa? Tá? Menos dinheiro, mas o que tu precisa? Porque eles vão te dar apoio, eles vão te dar toda a informação. E são pessoas que estão ali no dia a dia. E muitas vezes nós temos essas pessoas dentro da nossa igreja. É verdade. Tu tem que conhecer os membros da tua igreja para também chegar e perguntar para eles, olha, a senhora é professora na escola lá naquele bairro, como é que é lá? E ela vai te passar todas as informações ou ela vai te passar para alguém que tem essas informações. Agora você falou uma coisa, quando eu entrei na igreja, eu tinha 17 anos quando eu me batizei. E eu achava que na igreja adventista só tinha gente que sabia cantar, que eu nunca vi tanta gente cantando, e que eu, como membro, eu tinha algumas opções, ou participar do culto jovem, ou cantar no coral. Enfim, pronto, esse é o evangelismo, ou ir para a Missão Caleb. Mas é muito mais do que isso. A gente não vai para a missão, a gente vive em missão. Então, tudo que você possa imaginar, qualquer dom, dentro da igreja tem várias pessoas com vários dons diferentes que podem ser utilizados. O dom do canto é lindo, de você saber fazer uma pregação e falar na frente, fazer um culto também é muito bom. O culto ele é ótimo para a gente realmente celebrar tudo isso que está acontecendo. Mas ir para a rua e fazer essas ações, tem muita gente dentro da igreja que acha que não pode fazer nada para a obra, mas pode fazer tudo. Porque qualquer dom que você tenha, ele pode ser útil, se você fizer isso com amor e com sinceridade. Então, mais uma vez, escute as pessoas da sua igreja, converse, marque reuniões. A partir do momento que você começa a fazer essa reunião de pessoas e cada um falar as suas ideias, é aí que o Espírito Santo vai agir. E aí os problemas vão aparecer e as soluções também vão aparecendo. Mas tudo funciona através do relacionamento. Alguém tem algum problema que quer compartilhar para a gente, de repente, pensar num objetivo, numa ação? Eu observo que, onde nós tivemos alguns dias atrás, as pessoas estão carentes de atenção, estão carentes de um abraço. Sim. Nós fizemos lá numa missão um pano onde reunimos 4 pessoas, colocamos na frente. Me dê um abraço. Vocês não imaginam a reação dessas pessoas ao receberem um abraço quando essas pessoas envolvem eles. Nós tivemos um local onde as pessoas trabalham muito e ganham muito pouco, por isso que tem que trabalhar muito para poder sobreviver, numa ilha. Essas pessoas são extremamente carentes de atenção. Isso serve para a nossa igreja. Percebe-se que dentro da igreja as pessoas entram e saem, ninguém às vezes foi cumprimentá-los. Isso é um problema que nós enfrentamos. Nós não precisamos fazer a nossa missão lá na África. Nós temos que fazer dentro da nossa igreja, de dentro para fora. E hoje a igreja está muito voltada para dentro de si. Fazer belos programas bonitos, etc. Mas nós temos que dar uma atenção especial aos membros e também aos nossos vizinhos. Os nossos vizinhos de porta, os nossos vizinhos mais longe. Essas pessoas lá que eu vou contar um fato que talvez seja interessante. Eu estive na igreja central de Recife agora há pouco tempo e uma semana lá participamos com eles de uma sopa que eles fazem
a cada semana no Hospital Central, no Hospital Geral lá de Recife. Nós fomos lá, levamos o livrinho Esperança e mais a sopa. Gente, eu não sei de onde saíram tanta gente. Nós fornecemos lá mais de 500 sopas no sábado à noite. Nós paramos na frente do hospital, começaram a chegar pessoas e pessoas e pessoas, faziam filas para receber um copo de sopa. E, além do livro, nós damos o abraço às pessoas, até pessoas de rua, mal cheirosas, fazíamos a mesma coisa, aquelas pessoas saíam radiantes dali. E a Igreja Adventista é representada dessa forma, por fazer o bem, como você citou aqui o seu caso. Isso é muito importante hoje, não precisa ser aqui, pode ser lá, em qualquer lugar. E essa atenção que nós temos que dar às pessoas de fora, que nós somos a igreja, não somos o prédio, as pessoas precisam disso. É extremamente importante uma atenção, um abraço, muitas vezes, ouvir as pessoas, e muitas vezes nós não fizemos isso. Algum tempo atrás teve um problema de uma espécie de uma inundação de lama em uma cidade próxima daqui. Muitos aqui conhecem, né? Depois teve um problema de um tornado aqui em São Francisco de Paula, subindo a serra. Então teve assim, o ano passado teve algumas situações atípicas, né? E quando isso aconteceu, eu sou do colégio aqui, para quem não conhece, trabalho aqui no colégio, né? E a gente envolveu alguns fornecedores, alguns amigos e funcionários do colégio, muitos aqui ajudaram, pessoas da comunidade da igreja se comprometeram a ajudar também, e tiveram, assim, não só naqueles dias, mas uma coisa mais continuada também, no sentido de prestar uma assistência às famílias dessas cidades. E uma coisa que marcou foi que um desses fornecedores, alguém que é muito fiel à igreja que frequenta, ele é católico, é um católico, vamos dizer assim, muito fiel ao catolicismo que ele crê, mas ele simpatiza muito com o trabalho que os adventistas fazem. E ele me procurou uma das semanas seguintes e falou assim: olha, eu já falei para o meu líder lá, que me incomoda muito assim, vocês adventistas estão lá fazendo, né, ajudando e reconstruindo, e limpando as casas, e na minha igreja ninguém faz nada disso, ninguém se envolve com nada disso. Isso me chamou a atenção, porque às vezes a gente pensa que é só uma ajuda, né? É só, como alguns exemplos que você falou ali da bolha de sabão, por exemplo, a gente pode ter uma tentação de pensar assim, mas é só uma bolha de sabão, o que isso vai falar, né? Mas muitas vezes é a diferença que vai atrair a pessoa para querer saber o que tem por trás daquilo, né? É justamente atrair a atenção. E no caso desse senhor, foi algo que tem chamado muita atenção dele, que tem mexido com ele na crença que ele professa. Por que a minha crença não ama as pessoas? Por que eles não ajudam as pessoas? Porque a gente só vai à igreja, ouve lá uma meia hora de uma conversa e volta para casa sem ter nada além disso. Penso que isso é algo que deve motivar cada um de nós. Sim. O senhor estava falando, qual que é o seu nome? O Tomar. O senhor estava falando da importância da recepção. Eu tive uma experiência faz umas 2 semanas que teve uma semana de oração lá na Igreja Central e cada dia uma escola sabatina era responsável por ficar na recepção. E aí teve o dia que a escola sabatina que eu vou era responsável e eu fiquei na recepção. E eu nunca, não tenho costume de fazer isso, de ficar na recepção da igreja. Mas dessa vez eu fui. E entrou um rapaz que eu vi, quando ele chegou, eu olhei, eu estava cumprimentando todo mundo e eu vi que ele não estava bem. Vi que tinha alguma coisa errada com ele. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E depois que acabou a recepção, eu e a minha amiga Mari, a gente foi lá falar com ele. Depois do culto, era numa quinta-feira, a gente ia sair com a escola sabatina para comer alguma coisa, para ir comer um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa assim. E a gente convidou ele para ir junto.
E aí a gente começou a conversar com ele e percebeu que ele realmente estava passando por vários problemas em casa. Ele tem uma esposa, uma filha, enfim. E ele estava com muita dificuldade, estava muito angustiado com relação a isso. E a gente conversou com ele, agora ele faz parte do nosso grupo de amigos. Então, a importância da recepção é isso que deveria ser. A gente tem que se perguntar se quem está em primeiro lugar é a nossa religião, é ir à igreja, assistir um culto, isso está em primeiro lugar, ou é o Deus e as pessoas? Porque Jesus fala que o nosso mandamento é amar a Deus acima de tudo e as pessoas. Mas muitas vezes eu acho que a gente acaba amando mais a nossa religião do que qualquer outra coisa. E aquilo que ele também falou, desculpa o seu nome, Mauro, você perceber o que está acontecendo em volta, é isso, você colocar a pessoa como importante. É isso que a igreja devia fazer. Falando em recepção, nas minhas férias de verão, eu fui visitar o meu cunhado com a minha irmã na Igreja Central Paulistana. E lá eu conheci uma mulher que o trabalho dela na igreja é recepcionar os visitantes e as pessoas novas da igreja, recém-conversos e tal, ou as pessoas que estão interessadas na igreja, conhecer elas, ver o que elas gostam e direcionar ela para outros grupos dentro da igreja. E eu achei isso muito legal, porque realmente o que acontece é que as pessoas elas chegam na igreja e não sabem para onde ir, elas não se conectam com as outras pessoas. Então ela estava ali, a Central Paulistana é uma igreja enorme, tem trocentos membros. E o trabalho dela era ali simplesmente conhecer a pessoa e direcionar ela para outro lugar. E uma coisa que nosso pastor da igreja fala é que assim, não tem problema da igreja ter panelinhas. O problema é ter panelinhas fechadas. Então, o trabalho daquela mulher era simplesmente pegar aquela pessoa e colocar dentro de uma panelinha no qual ela se identificasse. E, inclusive, o meu cunhado, ele tinha entrado na igreja, ele não conhecia muito bem as pessoas, e ele teve essa recepção dessa mulher, e ela direcionou ele, e ele se sentiu melhor. Então, quando a igreja é menor, é até mais fácil, porque tu consegue conhecer os irmãos. Mas quando a igreja é um pouco maior, realmente a pessoa entra e sai, e ninguém repara que ela veio. Então, essa ideia dessa mulher eu achei muito interessante, é algo tão simples, que dá para a gente aplicar, é só separar ou até se pôr no lugar, né, de conhecer e ir direcionando as pessoas. Sim, isso é ótimo. O problema não é a panelinha, não são os grupos, mas o problema parece que às vezes tem uma rixa entre os grupos dentro da igreja. Isso não faz sentido. A fofoca, ou esse é o nosso grupinho, ninguém mais pode entrar aqui. E aí que tá, a gente precisa quebrar esses preconceitos. E eu acho que o primeiro passo, antes de sair, enfim, é a gente olhar internamente para nós mesmos. Quais são os problemas que existem em mim? Se conhecer também é importante, porque por que eu tenho a minha panelinha e eu não deixo ela aberta? Ou por que eu não olho para as pessoas com amor? O que está acontecendo? Acho que é outro problema que a gente precisa solucionar. E ir solucionando, é um processo. E é uma escolha diária. Você tem que escolher todos os dias viver em missão. E vai ter momentos que você também vai se enfraquecer, e que você vai ficar cansado, e que você vai pensar, poxa, mas só eu faço isso, enfim. E aí que vem os amigos, tipo, em muitos momentos que eu estava fraca, aí vem a Eide ou vem outra pessoa e me levanta. Porque tem aquele versículo, quando eu sou fraco, que eu sou forte. Porque nos momentos que a gente mais está fraco, vem Deus e nos ajuda. E às vezes vem Deus em formato de amigos, através de amigos que vão te levantar.
Então, acho que esse é uma coisa que, se todas as igrejas vivessem isso, seria muito, muito diferente. A gente ia sofrer menos. Aqui, ó. Oi. Eu quero parabenizá-las pelo trabalho que vocês têm realizado. E o que eu acho interessante nesse processo, que de fato é um processo que vocês têm feito, é que surge através de uma necessidade. Nós temos um sonho de construir uma igreja em tal lugar, mas a igreja não são paredes, né? Igrejas são pessoas, você e eu, nós somos igreja. Então vocês foram atender a necessidade das pessoas, mas tudo que vocês fizeram naquele lugar, não foi isso? Isso, do São Francisco. Para aquela finalidade. Aí é um ponto interessante, que às vezes nós praticamos tantas ações na igreja. Tal sábado a gente vai em tal bairro, vamos fazer isso. No próximo vamos fazer em outro lugar, vamos fazer. E a gente fica fazendo aquele monte de coisa. É interessante isso? É interessante, mas a gente tem muito a mente pragmática de pensar assim, tem que ter resultado. De fato tem que ter resultado, porque senão a gente vai desanimando devido às ações que a gente vai fazendo. Eu acho que, meus queridos jovens, a gente precisa aprender com vocês como fazer ações. A gente precisa aprender, porque dentre as faixas etárias da igreja que nós percebemos que mais pratica, que mais faz ações, são os nossos jovens. Só que quando a gente vê jovens fazendo ações direcionadas a um propósito, nossa, isso daí para mim é a gota da perfeição. Tem uma finalidade aí. Nós não estamos fazendo apenas por fazer, vamos para tal lugar, vamos fazer isso. Não, mas tem um propósito. Qual é o propósito? Não importa quanto tempo vai durar isso, né? Igual vocês estão há quanto tempo lá? 2 anos. 2 anos. Já fundou a igreja? Não. Pois é, não importa quanto tempo vai durar, o importante é que tudo está sendo feito para um propósito. Quando essa igreja foi estabelecida como paredes, aí vai ter outro propósito. Já tem uma igreja que é pessoas. Então a igreja paredes, ela só vai existir por causa de igreja pessoas. Há muito tempo atrás, nós primeiro construímos paredes, entendíamos que igreja é parede. E aí nós pensávamos, agora a gente tem que enfiar pessoas dentro dessas paredes. Não é mais ou menos assim? Esse é o jeito de ser igreja, amigos. A gente precisa pensar que a igreja não tem missão. A nossa igreja não tem uma missão. É a missão que tem uma igreja. É bem diferente. Aí eu gostei do que tu disseste, tu falou assim, eu vou fazer missão. É isso, nós vivenciamos missão todos os dias. Porque se a gente prega através da vida, se a gente prega através de palavras, através de tudo que nós fazemos, nós somos missão, isso é a igreja. Então, parabéns por isso. Então, acho que aqui vale uma reflexão. As ações que nós praticamos, a gente utiliza muito ultimamente uma palavra chamada intencionalidade, né? Se as ações que nós praticamos, qual é a intenção de nós praticarmos tais coisas? É claro que há coisas pontuais, como um desastre aconteceu, é claro que a gente vai praticar ações pontuais, por causa da necessidade, perfeito? Mas se nós temos um sonho, sonhamos, nosso sonho é isso aqui, então vamos caminhar nessa direção. Todas as ações que nós formos fazer, vamos fazer nessa direção, né? E que Deus continue abençoando. Vocês precisam ir pensando nisso daí. Daqui a pouco eu vou colocar na mão de vocês um projeto, e a gente vai trabalhar um projeto, tá? Então vai pensando já nisso. Eu acho que é importante a gente pensar que Deus trabalha apesar de nós e através de nós. Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, mas eu sou tímido, ou eu não tenho recursos, ou, enfim, vários problemas. A gente tem a mania de colocar vários... eu tenho a mania de colocar vários problemas. E eu tenho que me lembrar constantemente que eu não preciso pensar nisso. A Neura, nossa amiga, ela sempre fala que nós temos o Deus do impossível, mas a gente não acredita nisso. Porque, sim, eu, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu nunca imaginei que eu estar aqui com um microfone na mão, porque eu não gosto de falar em público. Mas eu estou aqui. Enfim, parecia impossível para mim isso que está acontecendo hoje. E tenha isso em mente, Deus trabalha através de você e apesar de você. Porque a missão não é nossa,
a missão não é da Igreja Adventista, a missão é de Deus. E Ele é o Deus do impossível, então Ele vai fazer coisas impossíveis. Então, não foquem nos problemas e nos seus defeitos. A gente tem vários defeitos, mas a gente também é filho. A gente é filho de Deus. Então, Ele vai fazer coisas impossíveis através de nós. O que você precisa é ter esse senso de missão, que você vive em missão, e fazer isso com muita sinceridade e com amor, apesar de tudo. Rapidinho, algum tempo atrás, eu fui em São Paulo, num lugar chamado Galeria do Rock, não sei quantos conhecem, e alguns já vão estar pensando, pastor está apostatado. Eu fui na Galeria do Rock para ter uma compreensão de como que é aquele mundo. Compreensão da seguinte maneira: eu fui lá, eu mais alguns colegas, e aí eu entrei numa loja de tatuagem, tá? Para entender um pouco a cabeça deles. Estudando sobre missão, tem que entender a cabeça desse povo, certo? Certo. Porque eles, para mim, eles são meio que extraterrestres, mas eu no mundo deles, eu sou meio que extraterrestre. Então, eu estou entrando no mundo deles e eles olhando para mim, qual é a percepção que eles vão ter de mim agora? Porque esse preconceito que eu faço deles, agora eu quero sentir na pele esse preconceito. Então, não é tão fácil, tá? Então, beleza. Aí um colega, ele foi mais assim, vestido de meio social, né? E eu fui um pouco mais esporte para ser um pouco mais aceito por eles. E aí nós entramos, quando entramos numa loja de tatuagem, eles olharam para aquele que estava meio arrumadinho assim, meio que desconfiado. Agora eu não, estava meio caracterizado para eles. Aí eu perguntando sobre o preço da tatuagem, isso e aquilo. Aí ele me mostrou um catálogo, eu fui olhando, e ele se convencendo de que eu faria a tatuagem. E ali eu conversando com eles, eu disse: olha, mas para entender, aonde que a tatuagem é mais dolorida, qual tatuagem vocês fazem mais? Saindo dali, eu fui em uma loja, na entrada tinha um caixão, né? E é uma loja de emo, na modalidade mais de emo, assim, emo com gótico, essa mistura, né? E quando eu entrei ali, interessante, aí a moça me recebeu, e ali eu fiz um pouco diferente, eu já me apresentei para ela. Olha, eu sou pastor da Igreja Adventista, tenho estudado sobre missão. Aí ela olhou para mim assim, disse: ah, legal. Aí eu disse: eu queria saber como que... Aí eu comecei a fazer perguntas e ela me respondendo. Mas o que eu achei interessante naquela moça, e é isso que eu quero apresentar para vocês, de que em nenhum momento aquela moça, ela me tratou diferente. Ela não me tratou diferente. Eu disse que era pastor, mas ela não me tratou diferente. Eu comecei a fazer as perguntas e ela não me tratou diferente. No final, eu fiz uma pergunta para ela, eu disse: como que as pessoas olham para você na rua? Porque você tem um estilo um pouco diferente das pessoas, que julgam serem normais. Ela diz: olha, muitas vezes quando eu venho trabalhar, quando eu sento no banco do ônibus assim, as pessoas, elas passam por mim, vê que tem um lugar vago, mas elas preferem ficar em pé, porque a minha forma de ser é agressiva para elas. Eu entrei numa outra loja e entrei então para ver sobre rock. Era um espaço de rock. E eu fui perguntar para eles, que a gente tem muitas preconcepções, a gente tem muitas questões na mente. Perguntei: tá, mas o porquê da caveira? O camarada olhou para mim e disse: olha, quando você olha a caveira, você tem condições de discernir a cor dessa pessoa? Tem? Sim ou não? Quando você olha a caveira, você tem como dizer que ela foi gordo, magro ou assim por diante? Tem? Se o cabelo era liso, tem como saber isso? Então ele me disse o seguinte: ó, a caveira é o símbolo da igualdade, de que todos nós, quando morremos, somos iguais e vamos para o mesmo lugar e seremos comidos por bicho. Amigos, isso daqui eu estou falando é para que a gente precisa entender que a gente tem esses vários grupos, como o pastor Jonas apresentou e como tu estás apresentando. A gente tem que atender uma necessidade desses grupos, que eles não viriam para a igreja se você dissesse assim: ah, vamos para o culto, como essa tua amiga que tu está falando aí. É difícil você levar essa pessoa para a igreja. Mas quando você mostra o ser igreja para ela,
o ser missão para ela, o ser uma pessoa que no mundo que nós dizemos que é pós-moderno, eu gosto mais de um período da contemporaneidade. Nesse período, essa questão do ser para eles influencia muito, né? Então a gente precisa ser para eles, ser no mundo deles. É claro que não fazer as coisas que eles fazem, mas no mundo deles, ser o que de fato nós somos. Somos cristãos, nós amamos, porque o princípio do Evangelho é esse, amar. Então, eu acredito que nós podemos colocar em prática, dentro daquilo que nós já estamos estudando aqui há muito tempo, né? Durante esse ano, aquilo que você apresentou, eu acho que nós podemos colocar em prática e de fato sermos igreja, né? Pararmos um pouco de ficar muito teorizando, seria isso? Teorizando e sermos mais práticos, né? Naquilo que é necessário. Primeiro, parabéns pelas ações de vocês. 2 perguntas. Primeiro, de quanto em quanto tempo vocês faziam a ação no bairro? Se tinha uma ação por mês, uma ação quinzenal? E com os jovens da igreja, os adventistas, se isso motivou na questão de mais comunhão com Deus, como foi essa recepção dos jovens já adventistas? Então, a gente fazia geralmente uma ação por mês, ou 2 ações pequenas por mês, ou uma grande. As 2 maiores a gente fazia só 2 vezes por ano, que é o Dia da Família e a Bubble, que é a passeata das bolhas. Porque realmente são ações que movimentam muito esforço. Então, essas a gente fazia 2 vezes por ano. E as ações pequenas, como essa, o que eu posso fazer por você agora, essas da fitinha amarela, enfim, essa todo mês a gente estava fazendo. Tinha mais... dos jovens. Então, a gente teve o que acontece é que a Igreja Central é uma igreja de 100 anos. Então, os jovens da Central, eles estavam acostumados com uma cultura totalmente diferente essa de se abrir para fora. Então, é ainda algo que estamos trabalhando. Porque, como eu falei, no começo do Bem pelo Bem, era eu, a Neura, a Eide, de repente mais 1, 2. Mas quem estava por trás disso eram poucas pessoas. Porque não tem essa cultura de ir para fora. Mas isso vem sendo quebrado, como os pequenos grupos. Então, tem sido feito muito isso na Igreja Central agora entre os jovens. De ter esses encontros toda semana para estudar a Bíblia, mas principalmente para criar relacionamento entre os membros. Então, ao longo desses 2 anos, isso vem acontecendo de forma bem lenta, mas está acontecendo. Quando você estava falando sobre esse negócio de se misturar, é isso, você ir numa loja de rock para ouvir o que o vendedor tem para falar, isso é se misturar com os outros. É um dos primeiros passos. E tem uma passagem que fala, eu me fiz fraco com os fracos, eu me fiz forte com os fortes. É você ter essa humildade de se relacionar com as pessoas para ouvir o que elas têm para falar. E para entender quem elas são. Não com, eu me visto assim, eu penso assim, isso é o certo, ele é o errado. A gente pode aprender uns com os outros. O princípio é esse, é você amar e entender que quando você está falando com qualquer ser humano, ele é um filho de Deus. Ele pode não saber que é, mas se ele quiser, ele pode usufruir desse privilégio.